Queridos amigos do coração, um grande abraço a vocês todos. Eleve o pensamento a Deus, pedindo inspiração, como sempre faço. A nossa queridíssima professora Fernanda anunciou para vocês, na aula dela de obrigações, 3 temas de grande importância sobre os quais falarei hoje, numa linha moderna, numa perspectiva contemporânea do direito obrigacional. Câmera 2. Aumenta um pouquinho o retorno, irmão, por favor. Sabe aquela aula que você não pode perder? Aqueles temas que muitas vezes são temas mais trabalhados pela doutrina moderna e que nem sempre você tomou contato com eles. Essa é a aula de hoje. A aula de hoje ela vai abarcar, câmera 1, 3 institutos dentro de uma linha contemporânea do direito obrigacional da mais alta importância para concurso público e para a vida prática e profissional do bacharel em Direito. Podem ter certeza, meus amigos do coração, que, claro, eu não sou Madame Zoraide para adivinhar o futuro num concurso, mas são 3 temas de grande probabilidade em concurso estadual ou federal que envolva o direito das obrigações. Meus queridos amigos, Pablita, fiquei curioso. Quais são os 3 temas sobre os quais você falará hoje? O Pablito, meu mascotezinho, vai mostrar a vocês. Pode soltar a imagem. Dentro do direito das obrigações hoje, nós vamos tratar, copia aí, copie para deixar seu caderno sempre muito organizadinho. Minha neurose cadernal que não me abandona para o bem de vocês, doutores. Vamos tratar da teoria do adimplemento substancial. Teoria do adimplemento substancial. Copiou? Vamos tratar da tutela externa do crédito, ou teoria do terceiro cúmplice, porque a ideia é a mesma. Tutela externa do crédito, entre parênteses. Teoria do terceiro cúmplice traduzem a mesma ideia. Vocês vão ver daqui a pouco. E, finalmente, na parte final, falaremos do Duty to Mitigate the Loss. Instituto hoje festejadíssimo. Duty to Mitigate the Loss. Meus amigos do coração. Copiou? Então eu vou começar a aula de hoje falando a respeito da teoria do adimplemento substancial. Teoria do adimplemento substancial. Vamos lá? Então o nosso tópico 1 hoje é esse aqui, a teoria do adimplemento substancial. Veja, para você começar a compreender essa teoria, nessa nova linha do direito obrigacional, e quando eu digo nova, volta a câmera para mim, não que essa teoria haja chegado ontem ao Brasil, não é isso. Por vezes, determinado instituto ou teoria está sendo discutido com mais força no Brasil nos últimos tempos, mas muitas vezes a raiz é antiga, inclusive. É antiga. Mas é fato que se você fizer uma pesquisa, estudando acórdãos, até a doutrina de 15, 20, 30 anos, dificilmente você via referência à teoria do adimplemento substancial. Antes de dar o conceito, o que é a teoria do adimplemento substancial, viu, Rafa? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Você pode encontrar alguns precedentes para tentar compreender essa teoria. Eu vou citar um precedente, não precisa copiar isso, é apenas um precedente jurisprudencial britânico do final do século XVIII. Tá? Depois de lhes contar o que aconteceu nesse precedente jurisprudencial britânico, eu vou conceituar em seu caderno. Pode ser? Então segura a mão só um pouquinho. Câmera 2. Em 1795, um cidadão chamado Powell contratou um marinheiro chamado Cutter para que Cutter levasse uma carga, presta atenção, da Jamaica até o Reino Unido, de navio. Tá claro, Rafa, é isso? Então Powell contratou Cutter para levar uma carga por navio da Jamaica até o Reino Unido. Olha só o que aconteceu. Câmera 1. Quando o Cutter, coitadinho, veio navegando com a sua equipe de marinheiros,
Quando ele estava chegando perto do Reino Unido, ele morreu no navio. Ele teve um problema de saúde, não sei do que ele morreu, né? Nessa época morria-se muito de escorbuto, ausência da vitamina C, mas eu não sei se foi isso. O fato é que o marinheiro Cutter, que foi contratado para transportar carga até a Inglaterra, morreu chegando próximo das águas britânicas. Ele já estava nas proximidades da Inglaterra, mas não havia chegado ainda ao porto no Reino Unido. Olha o que aconteceu. Um segundo marinheiro assumiu o navio e levou a carga até o Powell. Muito bem. A viúva do Cutter, a viúva do marinheiro que foi contratado e morreu, foi até o Powell e disse assim, claro que eu estou ilustrando, né? Senhor Powell, eu sei que o senhor contratou meu marido para que ele cumprisse a obrigação de transportar a carga até o porto aqui na Inglaterra. Eu sei que o meu marido não cumpriu a prestação de forma perfeita, porque ele veio trazendo, quando ele chegou perto do porto, ele morreu no navio, mas não havia ainda atracado. Ele não havia ainda chegado. Senhor Powell, não é justo que o senhor considere a obrigação resolvida na medida em que o meu marido falecido, embora não haja cumprido a obrigação de forma perfeita, aproximou-se substancialmente do seu resultado final. Veja só que interessante. Esse precedente, ele começou a provocar na jurisprudência uma reflexão em torno dessa teoria. Pare para pensar. O marinheiro que havia sido contratado para transportar a carga da Jamaica até o Reino Unido não cumpriu a obrigação de forma perfeita. É verdade. Porque ele não entregou a mercadoria no porto britânico. Ele morreu antes, pouco antes de chegar, a alguns quilômetros da costa da Inglaterra. Por outro lado, não é justo se considerar que a obrigação deve ser resolvida, não é justo se considerar que a viúva dele não receba nada, uma vez que, embora ele, o marinheiro falecido, não haja cumprido a obrigação de forma perfeita, é verdade, aproximou-se, todavia, substancialmente do resultado final. Então, não copia, confia em mim. O que a teoria do adimplemento substancial sustenta é que não se deve considerar resolvida a obrigação, resolvido o contrato, se, embora o devedor não haja cumprido a prestação de forma perfeita, haja substancialmente se aproximado do resultado esperado. Então, o que a teoria do adimplemento substancial pretende é aplicar um juízo de equidade para não se considerar resolvida uma obrigação quando, câmera 1, embora o devedor não haja cumprido a prestação de forma perfeita, tenha se aproximado substancialmente do resultado final. Esta é a ideia básica da teoria do adimplemento substancial. Quer copiar isso? Solta a mão no caderno. Conceito, meus amigos do coração. Conceito. A doutrina, e vou abreviar para ganhar espaço, tá? Do adimplemento substancial sustenta que não se deve considerar resolvida a obrigação quando a atividade do devedor vírgula, embora não haja sido perfeita,
vírgula, aproximou-se consideravelmente do resultado esperado. Do resultado esperado, entre parênteses, ver enunciado 361 da quarta jornada de direito civil. Mantenha o close aí, por favor. A doutrina do adimplemento substancial sustenta que não se deve considerar resolvida a obrigação quando a atividade do devedor, embora não haja sido perfeita, aproximou-se consideravelmente do resultado esperado. Repetindo, a doutrina do adimplemento substancial sustenta que não se deve considerar resolvida a obrigação quando a atividade do devedor, embora não haja sido perfeita, aproximou-se consideravelmente do resultado esperado. E eu citei o enunciado 361 da quarta jornada de direito civil, que reconhece, que aceita a teoria do adimplemento substancial com base na função social e na boa-fé. Pablito, me dá um exemplo aí. Exemplo. Um exemplo de aplicação. Um exemplo que você pode aqui extrair de aplicação, exemplo. Contrato de seguro. Contrato de seguro. O contrato de seguro pode ser, vírgula, em tese, excelente campo de aplicação da teoria. Vou dar um exemplo para você entender isso aqui. Exemplo, contrato de seguro pode ser, em tese, excelente campo de aplicação da teoria. Excelente campo de aplicação da teoria. Como assim, Pablito? Volta a câmera. Você contratou o seguro do seu carro. Presta atenção nesse exemplo, tá? Contratou o seguro do seu carro. O valor contratado que você paga à seguradora chama-se prêmio. Prêmio, câmera 2, preste atenção. Prêmio não é a indenização que a seguradora lhe paga se seu carro for roubado. Fica até esquisito, né? Fulano, o meu carro foi roubado e eu ganhei um prêmio. Não. Prêmio é o que o segurado paga à seguradora. Tudo bem. Aí, olha só. Você contratou o seguro do seu carro, Rafa, e dividiu o seguro de seu carro. Seguro de seu carro, Rafa, quanto é o prêmio? Você paga quanto ao Bradesco, por exemplo, ao Sul América? R$1.000? R$1.000? Quanto, Rafa? 2.000, pronto. Ela acabou de dizer lá. Rafa paga R$2.000, é o prêmio do seguro do carro dela. Contrato de seguro, câmera 1. Tudo bem. Rafa paga R$2.000, presta atenção, e ela dividiu o pagamento do prêmio dela. Ela vai pagar 10 prestações de R$200. Rafa pagou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, papá. Quando chegou na 7ª prestação paga, faltavam só 3. 3 prestações. A 8ª prestação, Rafaela atrasou 2 dias o pagamento e o carro dela foi roubado. Pela letra do Código Civil, se você pegar o código, abrir o código. Vou abrir o Código Civil. No artigo 763, a mora do segurado significa que a seguradora não paga a indenização se o sinistro se consumar. Então, se a Rafaela pagou 7 prestações do seguro do carro dela, atrasou a 8ª 2 dias, o carro foi roubado. Pela letra do Código Civil, pela frieza da letra do 763, estando você em mora, tá claro, Rafa, é isso? Tá claro? Você não recebe um centavo da seguradora. Só que, de acordo com a teoria do adimplemento substancial, você tem fundamento para defender a sua indenização. Por quê? Porque você pagou, Rafa, 7 prestações de 10. Você, Rafaela, embora não haja cumprido a obrigação de forma perfeita,
aproximou-se substancialmente do resultado final, de maneira que, à luz da teoria do adimplemento substancial, você, Rafa, que pagou 7 prestações do seguro do seu carro, faltavam só 3, e nessas 3 últimas você atrasou 2 dias da 8ª parcela, seu carro foi roubado, Rafa. Você pode ingressar em juízo, pleiteando o recebimento da indenização com base na teoria do adimplemento substancial. Você vai argumentar, Rafa, em tese, que embora você, devedora, segurada, não haja cumprido a obrigação de forma perfeita, você aproximou-se substancialmente do resultado final, porque de 10 você pagou 7. Tá claro, Rafa, isso? Claro, a seguradora pagará a indenização descontando parcelas em atraso, tudo bem. Mas o que não é justo é considerar a obrigação resolvida num contexto em que a segurada, Rafaela, pagou a quase totalidade das parcelas. Então, à luz da teoria do adimplemento substancial, evita-se a resolução do contrato. Tá claro isso, não tá? Tá claro, Rafa? Para ilustrar, diz o professor José Viana, escuta só um pouquinho, sobre a teoria do adimplemento. Nesse contexto, se ínfimo, insignificante ou irrisório descumprimento, diante do todo obrigacional, não se deve decretar a resolução do contrato de maneira mecânica, sobretudo se isso conduzir à iniquidade, diz o professor José Viana. O adimplemento substancial atua, portanto, como instrumento de equidade diante da situação fática ou jurídica, permitindo soluções razoáveis. A teoria tem sido aplicada com frequência em contratos de seguro. Então, se o segurado adimpliu substancialmente o pagamento do prêmio, ainda que haja atrasado uma parcela, não é justo que, em havendo sinistro, ele perca completamente o valor da indenização. De acordo com a teoria do adimplemento substancial, verificando-se que o descumprimento foi ínfimo, porque, embora o devedor não haja cumprido a prestação de forma perfeita, aproximou-se consideravelmente do seu resultado final, ele terá direito a essa indenização proporcional. Meus amigos do coração. Está claro isso? E a jurisprudência brasileira começa a ser sensível a esta tese. Como assim, Pablito? A jurisprudência começa a ser sensível a esta tese. Inclusive, há noticiário do STJ, câmera 2, há noticiário do STJ dedicado, noticiário especial, dedicado à teoria do adimplemento substancial. Puxa o OBS aí, OBS. OBS. Estão vendo que matéria importante essa de hoje, doutores? Ver. Noticiário especial. STJ. D. 9/9 de 2012. Nesse noticiário aqui, volta a câmera para mim, eu destaco um trechinho em que os ministros aplicaram a teoria do adimplemento substancial. Vou destacar um trechinho, só para você escutar, não precisa copiar, né? Porque é só pegar o noticiário pela internet. Olha só. A terceira turma reconheceu o adimplemento substancial de um contrato de compra e venda cujo objeto era um imóvel rural, tá? Do valor da dívida, R$ 268.261. Presta atenção. O valor do contrato de venda do imóvel rural era de 268 mil. Desse valor, o comprador deixou de pagar apenas 3 parcelas que totalizavam 26 mil. Esse valor foi quitado posteriormente. Disse o ministro, se o saldo devedor for considerado reduzido em relação à obrigação total, é aplicável a teoria do adimplemento substancial. O que é que deve ter acontecido aqui, Rafa, nesse caso? O que é que deve ter acontecido? Lucas, você foi comprar um imóvel nas mãos de Fred, Didier. Valor da venda, 260 mil.
Você é comprador, Lucas. Você veio pagando. Chegou no final, você atrasou 3 parcelas. De um todo de 260, você adimpliu quase toda a obrigação. Ficou devendo 20 mil reais. 20 e poucos mil reais. Mas você de fato atrasou. O que é que Fred fez? Ingressou com uma ação para desfazer o contrato e retomar o seu imóvel. Iria cobrar cláusula penal. Você então, Lucas, se defendeu dizendo: epa, 2 autos. Lembra disso aqui, 2 autos? Epa, Fred e Didier. Epa, aí Fred olhou para você, Fred com aquele jeito. Aí Lucas disse: não, epa, Fred, de um total de 260 mil, eu adimpli 240. Eu atrasei 20 mil reais. Eu invoco a teoria do adimplemento substancial para impedir você de resolver o contrato. Porque a teoria do adimplemento substancial sustenta que a obrigação não deve ser resolvida quando, embora o devedor não haja cumprido a prestação de forma perfeita, aproximou-se substancialmente do resultado final. Então, nesse caso, Lucas, você mantém o imóvel em sua mão e os 20 mil de saldo devedor, Fred vai cobrar de você pela via ordinária, mas ele não vai poder desfazer o contrato, ainda que haja cláusula dizendo isso, porque você, Lucas, adimpliu substancialmente a obrigação. Isso é lindo. Quando eu ensino isso, eu fico emocionado. Imagine uma obrigação de 100 mil, o devedor cumpriu 98. Ele não adimpliu 2 mil. O credor vai resolver a obrigação? Não é justo? Porque esse devedor adimpliu substancialmente a obrigação, meus amigos do coração. E, de acordo com as minhas pesquisas, o STJ tem enfrentado essa matéria. E como eu sei que vocês lutam contra o tempo nos editais de concurso, eu vou fechar a minha preleção com base na minha pesquisa na jurisprudência do STJ, sempre recomendando que você acompanhe essa evolução jurisprudencial. Solta a mão para fechar com chave de ouro esse tópico de hoje, esse primeiro tópico, anote aí. Embora o STJ recomende cautela, eu concordo com isso, viu? Recomende cautela na aplicação dessa teoria. Claro, ela tem de ser aplicada com cautela. Na aplicação dessa teoria, entre parênteses, RESP 158, eu estou fazendo uma espécie de síntese em seu caderno, síntese jurisprudencial, 158.1505 de Santa Catarina. Embora o STJ recomende cautela na aplicação dessa teoria e haja até julgado, isso aqui que é um detalhe violentíssimo, perigosíssimo, e haja até julgado não admitindo para a alienação fiduciária. Eu confesso que eu não entendi muito bem por quê, mas eu tenho de respeitar, lógico. Eu não concordei muito, mas nada posso fazer. E haja até julgado não admitindo para alienação fiduciária, entre parênteses, RESP 162, RESP 162, 2555, 162, Minas Gerais, um abraço a Minas. E haja até julgado não admitindo para alienação fiduciária, vírgula, em vários outros julgamentos, como nós já vimos, inclusive, a teoria
tem sido acolhida. A teoria tem sido acolhida. Eu já citei aquele noticiário, mas vou citar aqui outro RESP. Pode citar, por exemplo, o RESP. Você encontra vários julgados. 10.51.270 do Rio Grande do Sul. Embora o STJ recomende cautela na aplicação dessa teoria, meus amigos do coração, e haja até julgado não admitindo para alienação fiduciária, em vários outros julgamentos a teoria tem sido acolhida. Volta a câmera para mim. Eu concordo com o STJ que você tem de ter cautela. Por quê? Porque o que a teoria do adimplemento substancial sustenta é que o contrato ou a obrigação não será resolvida quando o devedor, embora não haja cumprido a obrigação de forma perfeita, aproximou-se consideravelmente do seu resultado final. Então, por exemplo, Rafaela, devedora, dividiu o débito em 10 prestações, pagou 8, faltam 2. Ela não pagou as 2 últimas, a outra parte quer resolver o contrato. Ela diz, epa, negativo, eu adimpli substancialmente a obrigação. Tudo bem. Essa teoria tem de ser aplicada com cautela. Porque não há na lei um parâmetro para se apurar. Olha só o detalhe. Não há na lei um parâmetro para se apurar essa margem de descumprimento ínfimo. Não há. Então o STJ diz, olha, a teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada, mas tem de ser com cautela. E há um julgado recente, câmera 2, pode ser que isso mude, mas é um julgamento recente do STJ em que os ministros não aceitaram a aplicação dessa teoria para a alienação fiduciária. Então veja só, pode ser que isso mude, mas é um julgado recente, esse que eu acabei de citar, o RESP 1622555, em que os ministros entenderam que em caso de contrato de alienação fiduciária não se deve aplicar a teoria. Então, por exemplo, você financiou o seu carro por meio de determinado banco, o Bradesco ou Itaú, e foi constituída a garantia da alienação fiduciária do seu veículo. É o mais comum. Quem vai financiar carro, geralmente, alienação fiduciária. Você dividiu o pagamento do financiamento do seu carro pela alienação fiduciária em 40 prestações. Você pagou 35. Faltam apenas 5 para você quitar seu carro. Você não pagou. O banco ingressou com a ação de busca e apreensão do seu veículo. Você disse, epa, vou aplicar a teoria que eu aprendi com o Pablito. Teoria do adimplemento substancial. Embora eu não haja cumprido as 40, paguei 35. Adimpli substancialmente, o carro fica comigo. Eles vão cobrar as 5 por outra via. Em tese, eu, academicamente, acho isso muito razoável. Mas o STJ não pensou assim nesse julgado. Para o STJ, se você financiou o seu veículo, exemplo, via alienação fiduciária, ainda que você haja adimplido quase toda a obrigação, se ficou faltando um pedacinho, não adianta você querer invocar a teoria do adimplemento substancial. Porque, de acordo com esse julgado, ela não se aplica à alienação fiduciária. Se você de 40 prestações do seu carro pagou 38 e faltam 2, se você não pagar, você perde o carro pelas 2 prestações faltantes, porque, de acordo com esse julgado, não se aplicaria a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária. Vale a pena acompanhar a jurisprudência, porque pode ser que isso mude, meus amigos do coração. Mas em outros vários julgados, fora a situação da alienação fiduciária, o STJ tem aceitado a teoria do adimplemento substancial. Tem. Por exemplo, no recurso especial que eu citei em seu caderno, 10.51.270 do Rio Grande do Sul, câmera 2, o STJ aplicou a teoria. Nesse que eu acabei de citar, o 10.51.270, está aqui. Olha que interessante isso aqui. O STJ aplicou a teoria. No caso em apreço, disse o ministro, é de se aplicar a teoria do adimplemento substancial dos contratos.
Olha só, esse aqui ele está aplicando. Não é alienação fiduciária. Uma vez que 31 das 36 prestações da obrigação total foram pagas. Era um contrato de leasing. Olha só o que aconteceu aqui nesse caso. O devedor de um contrato de leasing de 36 prestações pagou 31 prestações. A outra parte, o banco, quis tomar o bem de volta, porque faltavam 5. O ministro disse negativo. O devedor permanece com o bem, porque aplica-se a teoria do adimplemento substancial. Câmera 1. De 36, ele pagou 31. Embora não haja cumprido de forma perfeita, adimpliu substancialmente, aproximando-se do resultado final. Então o devedor permanece com o bem, objeto do contrato de leasing, e as 5 prestações faltantes o banco vai cobrar pela via ordinária, comum. Porque o STJ aplicou a teoria do adimplemento substancial para um contrato de arrendamento mercantil. Olha que beleza essa teoria. Ela pode salvar o seu processo, o seu concurso e até a sua vida. Porque imagine que uma pessoa dependa de um determinado bem, de um imóvel. Essa pessoa dividiu o pagamento do imóvel em 45 parcelas, adimpliu 40, deve 5. Eu concordo que ele deve pagar as 5 faltantes. Mas o que não é justo é considerar a obrigação resolvida, porque se de 45 pagou 40, ele adimpliu substancialmente a obrigação. E o que essa teoria pretende é exatamente isso: impedir a injustiça, a iniquidade de se considerar extinta a obrigação quando o devedor, embora não haja cumprido a prestação de forma perfeita, haja se aproximado consideravelmente do resultado final. Bem-vindos ao direito obrigacional do século XXI, meus amigos do coração.